prezados professores, alunos, técnicos administrativos e colaboradores da Faculdade de Direito da UERJ. Na qualidade de atual diretora da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, venho apresentar a todos e todas uma singela mensagem em razão da importância que o dia de hoje, 11 de maio de 2020, tem para toda a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral. Hoje, nossa Faculdade de Direito completa 85 anos de existência. Hoje seria um dia de festejarmos esse aniversário, se o nosso país não estivesse de luto. Todavia, não podemos deixar de registrar esse acontecimento pelo que ele significa para todos nós, não apenas pelas conquistas e realizações obtidas, mas principalmente pelo que esses 85 anos sinalizam para o futuro, um futuro que emerge de modo surpreendente e grave. Em outras palavras, o que os 85 anos nos indicam para os tempos que chegam? A resposta a tal indagação se encontra necessariamente em alguns fatos marcantes vivenciados em nossa faculdade neste quase um século de trabalhos voltados para o direito e para a justiça. Certamente, ao longo de 8 décadas e meia, muitos são os acontecimentos que merecem ser destacados. Nas décadas de 1930 e 1940, houve o reconhecimento da faculdade como instituição oficial, que iniciou suas atividades no bairro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, e depois se transferiu para o histórico casarão do Catete, onde permaneceu até a década de 1970, época em que se integrou ao campus Maracanã da UERJ. Durante esse período, o Brasil vivenciou o Estado Novo e a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas, para a vida acadêmica, marcantes foram as décadas de 1960 e 1970, período da ditadura militar, em que houve o fechamento dos centros acadêmicos, a proibição de manifestações públicas e a instalação de constante e velada vigilância nos espaços universitários. Somem-se a esses fatos a censura a livros, jornais e revistas e o fechamento do Congresso Nacional. Na década de 1980, o movimento de redemocratização do país reativa a comunidade acadêmica. A Constituição da República, hoje vigente, é então elaborada com a colaboração de professores de nossa faculdade. Renova-se o quadro docente com a realização de concursos públicos para professores. Passam a ser feitas eleições diretas nas universidades. A década de 1990 destaca-se pela expansão dos cursos de pós-graduação estrito e lato sensu, aprimorando a formação dos professores. Contudo, as atividades de pesquisa, impactadas fortemente pelas crises financeiras sucessivas, só no início dos anos 2000 foram reativadas, com o financiamento público para tão importante atividade. Na mesma época, na linha da implantação de políticas públicas de inclusão social, a UERJ torna-se a primeira universidade brasileira a implantar o sistema de cotas. Nesse período, a Faculdade de Direito ganha diversos e sucessivos prêmios com um selo de recomendação da OAB. A partir de 2010, a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro impacta fortemente as atividades das instituições públicas de ensino superior, mas a UERJ resistiu bravamente e se torna motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica. Durante esse tempo, a UERJ, e em especial a Faculdade de Direito, se manteve unida e foi capaz de formar pessoas aptas a preservar e defender os valores constitucionais consagrados pela Constituição de 1988, a despeito dos regimes autoritários, da censura, da queima de livros. Apesar da falta crônica de recursos, fomos capazes de acolher os cotistas, de buscar e criar soluções que hoje mostram resultados animadores. Ainda em processo de recuperação da situação de crise do Estado, somos todos atingidos por uma pandemia ainda em curso, cujos efeitos são
também desconhecidos. Contudo, o que os fatos vivenciados pela Faculdade de Direito da UERJ estão a indicar é que podemos, ainda que imersos em situações adversas, construir um futuro baseado no ensino público, gratuito e de qualidade, que busque assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Peço licença a todos para encerrar essas breves palavras, me assinando não como diretora da faculdade, mas como Heloísa Helena Barbosa, aluna da Faculdade de Direito da UERJ, turma de 1976. Muito obrigada.